Eu falei que ia ser rapidinho, não falei? A gente voltou agora só para realmente permitir que vocês consigam ter um fôlego entre o primeiro e o segundo bloco. Seguinte, vamos direto e vamos falar agora sobre algo que é muito importante, tem relação com o exercício das atribuições funcionais de vocês. Vamos para minha tela e a gente começa já a rascunhar detalhes importantes sobre reunião e associação. Gente, tanto a reunião quanto a associação, a primeira anotação que nós precisamos ter é que esses dois direitos de natureza individual, direitos de primeira geração, estão previstos na Constituição, mas estão previstos também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como o Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Claro que quando a gente olha para o texto constitucional, nós temos anotações, características, direitos, garantias detalhados, aprimorados e comparados ao que é previsto na declaração, que é previsto no pacto. Ficou bem claro? Quando a gente fala sobre reunião, vamos lembrar de alguns requisitos importantes. A reunião ela tem que ser pacífica, ela tem que ser sem armas, em locais abertos ao público, desde comunicado previamente à autoridade competente. Não é autoridade policial, ficou bem claro? Não é autoridade policial, é autoridade competente. Augusto, mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não é necessária comunicação à autoridade competente. Não, tá errado. Não é necessário que essa autorização ela seja formal, mas é necessário que os organizadores dessa reunião dê condições, dê oportunidade das autoridades competentes tomar conhecimento, ou seja, não é necessário uma comunicação formal, por escrito, por exemplo. Ficou bem claro? Isso é previsto na Declaração Universal? É. Mas o que a Declaração Universal fala sobre reunião? Diz que a reunião tem que ser pacífica, só isso. Só isso. Agora, todos os outros requisitos, quem vai estabelecer é a Constituição. Fechou? Agora, a associação aqui pega demais. Quando a gente fala em associação, o que eu preciso me lembrar? A associação, gente, é quando duas ou mais pessoas elas se reúnem para determinada finalidade. De novo, a Declaração Universal só diz que a associação tem que ser pacífica. E ela vai além. Ela vai dizer que ninguém será obrigado a se associar. Eis a liberdade de associação. Tudo bem. Mas é a Constituição, gente, que vai dizer que a associação ela tem que ser para fins lícitos. A associação ela tem que ser lícita. A associação, a ela é vedada o caráter militar. O que eu pensei? Que quando eu falo sobre associação, no texto constitucional, especificamente para vocês, e aí a gente fala sobre quem, Augusto? Sobre o militar. O que eu preciso me lembrar? A vocês existe uma expressa vedação constitucional. O militar, ele não pode, é expressamente proibido, não pode, sindicalizar, e não pode expressamente o militar na ativa ser filiado a partidos políticos e desenvolver atividade política partidária na ativa. Então, aos partidos políticos. Mas peraí, Augusto, partido político é associação? Tanto o partido político quanto o sindicato são associações específicas. E a gente tem que tomar cuidado com dois detalhezinhos aqui. Primeiro, Augusto, por que não pode o militar ser sindicalizado? Especialmente porque ele não pode fazer greve. A segunda, Augusto, por que o militar ele não pode ser filiado a partido político? Exatamente para que isso, de alguma maneira, não contamine a disciplina, a hierarquia, que são pilares das organizações e das corporações militares. Agora, Augusto, e o militar que queira seguir carreira militar? Perdão, o militar que queira seguir carreira política? Pode? Pode. O que vai acontecer com ele? Depende. Depende do tempo de serviço. E aí nós bem sabemos que esse tempo de serviço ele é contabilizado se é menos de 10 anos ou se é mais de 10 anos. O que vai acontecer se ele tiver menos de 10 anos? Ele será afastado da atividade, ele vai embora, ponto final. Se ele tiver mais de 10 anos, ele vai ser agregado pela autoridade superior. E se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Ponto. É isso que a gente precisa saber sobre os militares. Agora, importante, isso é previsto onde, Augusto? Isso é previsto no texto da Constituição. Por quê? Porque deve chamar sua atenção aquilo que a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos prevê. Ela fala sobre a associação? Ela fala sobre a associação. E ela fala que a associação ela pode ser por diversas
finalidades, diversas naturezas. Pode ser econômica, pode ser industrial, pode ser atividade cultural, pode ser qualquer coisa, desde que, claro, seja lícita. E ela vai dizer, gente, que essa liberdade de associação não impede algumas restrições, algumas limitações, e ela diz assim, ó, limitações a associações dos membros das forças armadas. Peraí, só um pouquinho. Nossa, minha letra já não é boa, eu fico fazendo. Das forças armadas e das autoridades policiais. Augusto, uma pergunta. Militar não pode fazer greve por expressa vedação constitucional. Está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil. Ficou bem claro? Agora, Augusto, e os demais integrantes das forças de segurança pública podem fazer greve? Gente, ninguém na segurança pública pode fazer greve. Agora tem um detalhe. Quem proíbe isso? Os militares, eles são expressamente proibidos pelo texto constitucional. Agora, a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a eles existe uma vedação quanto à greve em razão de uma interpretação razoavelmente recente do Supremo Tribunal Federal. Então, atenção para esse tipo de questão em prova. Fechou? Vamos embora. Na sequência, a gente fala sobre nacionalidade. O que pega muito em nacionalidade? Eu sei que essa matéria, em regra, ela já é dominada, ela já é conhecida por vocês. Não se esqueça, nós temos duas nacionalidades. A nacionalidade nata, originária, e a nacionalidade derivada, o naturalizado. Quando a gente fala sobre a nacionalidade, esse é um tema que, de novo, pega os três documentos. Pega a Constituição, pega, de fato, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e pega a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Qual a diferença? Primeiro, tanto na Declaração quanto na Convenção se diz que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Agora, a Convenção, ela vem aqui e diz uma coisa interessante. Ela diz que a nacionalidade da pessoa será, de fato, aquela nacionalidade do local do seu nascimento. Ou seja, estamos utilizando aqui qual o critério? O critério territorial, ius solis, ou seja, a pessoa será originária da localidade onde ela nasceu. E isso é exatamente aquilo que é estabelecido no Brasil. No Brasil, a nacionalidade originária ela é concedida por dois critérios. Vou colocar suas iniciais. O critério territorial e o critério sanguíneo. Fechou? O que a gente não pode se esquecer? São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que sejam filhos de pais o quê? Estrangeiros, desde que eles não estejam em serviço do seu país. Fechou? Agora, não se esqueça que sempre que o Brasil ele se dispõe a conceder sua nacionalidade originária a quem não tenha nascido aqui, mas tenha nascido lá fora, pelo critério sanguíneo, nunca basta ser filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Sempre que o critério sanguíneo for utilizado, é necessário o critério sanguíneo mais uma outra condição. É sempre uma outra condição. Que outra condição é essa? Primeiro, estar a serviço. Então, a criança nasceu no estrangeiro, mas o pai brasileiro ou a mãe brasileira estava a serviço da República Federativa do Brasil. Ah, não era o caso. Tudo bem. Então, ou o registro em repartição brasileira competente. Onde? No local de nascimento. Nascendo no estrangeiro, tem uma embaixada brasileira, tem um consulado brasileiro, é lá que ele vai ser registrado. Se a criança for registrada lá, será brasileira nata. Ou não acontecer nenhuma das duas coisas. Ou então, ele vem a residir, vou abreviar aqui, residência, mais a opção. Então, desde que venha a residir na República Federativa do Brasil, e óbvio, a qualquer momento, após atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então não esquece, gente, que nós temos exatamente essas condições. Por quê? Porque o que mais pega numa questão de prova da PM são essas interpretações aqui. Só isso. Ah, Augusto, tem de fato a possibilidade da Constituição tratar os brasileiros natos de forma distinta dos brasileiros naturalizados? Até pode. A Constituição, ela prevê hipóteses.
em que brasileiro nato ele será tratado de forma distinta. Por exemplo, Augusto, a extradição. A extradição é uma das hipóteses. Uma outra hipótese é o caso de cargos que são privativos de brasileiros natos. Então, ó, extradição. Brasileiro nato nunca será extraditado. Agora, e brasileiro naturalizado? Pode, em 2 casos, crime comum praticado antes da naturalização ou tráfico ilícito de substância entorpecente. Qualquer tempo, seja antes, seja durante, seja depois. Agora tem um detalhe. Augusto, e se o brasileiro nato, ele perder? Primeiro, o brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade? Claro. Se ele perder, ele pode ser extraditado? Claro que pode. Porque se ele perder a nacionalidade, ele deixou de ser brasileiro. Então, ele vai ser extraditado. E ele vai se tornar o quê? Não sei. Ele tem uma outra nacionalidade? Se ele tiver uma outra nacionalidade, de fato, ele vai ser estrangeiro. Agora, ele pode tornar-se um apátrida? Pode. Mas eu não vou explicar a situação em que ele pode tornar-se uma apátrida, não. Mas, de fato, ele poderá ser, sim, extraditado, se ele perder a nacionalidade. E aí é bom a gente lembrar de uma coisa. Quando a gente fala de perda, quais são as 2 possibilidades de perdas? Gente, existem 2 possibilidades de perdas apenas. Não se esqueça isso. Primeiro, é a perda-sanção, aplicada apenas a quem? Ó, perda-sanção. Essa perda-sanção, ela é aplicada a quem, Augusto? Apenas ao brasileiro naturalizado. Quando o brasileiro naturalizado, ele pratica uma atividade nociva ao interesse nacional, é possível o cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Fechou? O que vai acontecer? Ele vai perder a nacionalidade e, consequentemente, anota aí, ele também perde os direitos políticos, nos termos do artigo 15 da Constituição. Agora, existe uma outra perda aqui. Que perda é essa, Augusto? A perda que nós chamamos de mudança. E qual é essa perda-mudança, Augusto? É quando... E aí eu vou direto ao assunto, vou direto ao ponto. Bizu importante para vocês. A perda-mudança é quando o brasileiro ele perde a nacionalidade porque ele voluntariamente se naturalizou alguma outra coisa. Então, ele é brasileiro nato e ele voluntariamente se naturalizou francês. Ele voluntariamente se naturalizou norte-americano. Ele se naturalizou porque quis. Isso vai resultar na perda da nacionalidade dele, fechou? Agora, se ele se naturalizou por imposição de lei estrangeira, porque ele precisava morar no estrangeiro, porque ele precisava trabalhar no estrangeiro, aí ele não perde. Se ele adquiriu uma outra nacionalidade originária, ele também não perde. Então ele tornou-se, vamos lá, alemão nato. Ele tornou-se italiano nato. Ele não perde a brasileira, fechou? Então, atenção para essas coisas. Augusto, só para lembrar aqui, ó, quando fala sobre cargos privativos ocupados apenas por brasileiros natos, a gente está falando de quem? Presidente, vice-presidente da República, é claro. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Gente, eu posso ser deputado e senador brasileiro naturalizado, porque eu não posso ser presidente das casas. Terceiro, na nossa lista aqui, no meu dedinho, né? A gente tem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e, por fim, ministro de Estado da Defesa. Esses são cargos privativos de brasileiros natos. Toma cuidado. Augusto, os ministros do STM, que é conteúdo programático para mim, ó, Superior Tribunal Militar, são brasileiros natos? Não, não. Eles podem ser brasileiros naturalizados. Fechou? Apesar que daqueles 10... E aí que tem que tomar cuidado com uma coisa. Tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, ó. Daqueles 15 que integram o STM, 10 são militares, concorda? E esses militares aqui, eles são oficiais da mais alta patente, da ativa. Então, esses 10 militares aqui, gente, eles necessariamente são brasileiros o quê? Natos. Ficou bem claro? Então, eu posso afirmar, gente, que 2/3 do STM necessariamente deve ser ocupado por brasileiro nato? Olha a questãozinha, velho. Olha a questãozinha doida. Imagina isso cair na sua prova. Pode. Aí você fala assim, mas não está escrito na Constituição. Como que não está escrito na Constituição? Não está escrito, tipo assim, declarado, flagrante aos teus olhos. Mas sim, isso é tema para vocês. Então, atenção a essas questões sobre nacionalidade. Fechamos? Bora lá, bora na sequência. Mais tema. Diz aí pra gente, ó. Segurança pública. Pô, falando de segurança pública, teminha direto, objetivo, maçante, reiteradamente pedido para vocês. O que a gente precisa saber? Quem exerce e quem não exerce a segurança pública. Quem exerce, já sabemos. Agora, quem não exerce? O que geralmente se pede? Guarda municipal, agente de trânsito.
Força Nacional de Segurança Nacional, Forças Armadas. Pô, eles não exercem segurança pública. Maravilha? Agora, Augusto, quando se fala de segurança pública, o que eu preciso me lembrar sobre a minha função? Quem faz o quê? E não basta você saber que você, polícia militar, você exerce o policiamento ostensivo. Não basta isso. É necessário mais. É necessário você saber o que você também não faz. Saber o que você faz significa saber o que você não fará também. Então, é importante saber, primeiro, as atribuições funcionais da Polícia Federal. A Polícia Civil. Toma cuidado que as questões de prova têm sacaneado muito assim, gente. Dizendo que dentre as competências da Polícia Federal, nós temos a atividade de polícia aeroportuária, marítima e de fronteiras. Isso é verdade? Pô, verdade mais. Uma outra competência da Polícia Federal é exercer a polícia judiciária. Agora, o que pega? O que pega é a Constituição vem aqui fala a seguinte coisa. A Polícia Federal exerce a Polícia Judiciária com exclusividade. Só que a exclusividade de quem? A Polícia Judiciária da União. O que a prova já começou a perceber que você sabe? Que você sabe isso aqui. Então ela troca, ela diz a seguinte coisa, ó, a Polícia Federal exerce o policiamento aeroportuário, marítimo de fronteiras com exclusividade, ela troca. Então isso aqui tornaria errada a alternativa, ficou bem claro? Com exclusividade, gente, é de fato a Polícia Judiciária. Claro, a Polícia Federal também exerce outras atividades, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, vai, de fato, exercer a competência constitucional de combate ao contrabando e ao descaminho. E a Polícia Civil, Augusto? A Polícia Civil, gente, exerce a polícia judiciária. Só que não se esqueça que a Polícia Civil exerce uma polícia judiciária que nós chamamos de competência, vou abreviar aqui, ó, residual. E o que é essa competência residual, Augusto? Significa que aquilo que não é feito pela Polícia Federal é da Polícia Civil, mais ou menos isso. Então, aquilo que a Polícia Federal não investiga, compete à Polícia Civil. Desde que, competência residual, exceto o que não é da União, porque o que é da União, o que a gente já sabe? O que é da União é da Polícia Federal. E aquilo que se trata de crime militar. Porque o crime militar, ele vai ser investigado pelos próprios militares. Então, os militares também exercem essa polícia judiciária. Fechou? Agora, Augusto, olha que legal. Coloquei aqui, ó, Polícia Civil, deixa eu colocar, Polícia Civil, vou colocar aqui, ó, Polícia Penal, vou colocar aqui Corpo de Bombeiros. A gente coloca Polícia Militar. Todos esses juntos são forças subordinadas ao governador. Fechou? Não esquecendo que Polícia Militar e Polícia Militar e Corpo de Bombeiros são forças auxiliares e reserva de quem, Augusto? Do Exército. Então toma cuidado com isso, por quê? Porque aqui que o senador gosta de brincar. Ele vai inventar e ele vai tentar trocar essas duas coisas. Dizer que pela PM estar ligada ao governador, ela de fato não é só subordinada ao governador, mas é também força auxiliar do governador. Não é força auxiliar do governador, é força auxiliar do Exército. Mas detalhe, mesmo se não fosse auxiliar do Exército, não está subordinado ao Exército. Fechou? Vamos gastar nosso tempo aqui com mais. Augusto, se a gente continuar, a gente vai tropeçar em quem? Ora, na Justiça Militar. O que é importante a gente se lembrar sobre Justiça Militar, gente? Competência. Basicamente. Pô, eu sei que a Justiça Militar, nós temos, de fato, o STM, aqui, ó. Mas não se esqueça, o STM é órgão de cúpula da Justiça Militar Federal. Então, aqui nós temos Justiça Militar Federal. Pô, composto por quem, Augusto? Composto por 15 membros
são 15 juízes, são 15 ministros vitalícios, dentre 10 militares, 5 civis. Os militares sendo 4 do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica, todos eles da ativa, da mais alta patente. Fechou? O que nós temos entre os 5 civis? 3 são advogados, de notável saber jurídico, reputação ilibada, com mais de 10 anos de atividade. E, detalhe importante, 2 restantes, dentre os civis, será dividido paritariamente entre um juiz auditor e um membro do Ministério Público Militar. Eles vão ser nomeados pelo presidente após a aprovação do Senado por maioria. Ou seja, maioria simples, maioria relativa. Maravilha nisso? Augusto, só que quando a gente fala em justiça militar, olha aqui, ó, estadual, a gente vai para um outro aspecto, não vai? Vai. E como é que funciona? A justiça militar, ela pode ser em segundo grau e ela, claro, terá em primeiro grau de jurisdição. Como é que funciona? Aqui nós vamos ter em cima o TJM. Em qualquer estado? Não, é apenas estados com mais de 20 mil integrantes. Fechou? Claro, é necessário que a lei crie. Minas Gerais é um dos pouquíssimos estados, são 3, que tem TJM. Agora, e aqui embaixo? Aqui embaixo nós vamos ter o juiz de direito do juízo militar e os conselhos de justiça. Fechou? Augusto, qual a diferença entre eles? Aí que tá o detalhe. O juiz de direito, ele julga singularmente. Significa o quê? Que ele julga sozinho. Opa, deixa eu subir aqui, senão vai ficar bem em cima de vocês. Significa que ele julga singularmente. Deixa eu apagar. Vou botar aqui de novo. O julgar singularmente significa que ele julga sozinho. E o que ele julga sozinho, Augusto? Ele julga os crimes, claro, de competência de justiça militar praticado contra civis e as infrações disciplinares, as ações contra os atos disciplinares dos militares. Agora, Augusto, e o Conselho de Justiça? O Conselho de Justiça não é singular, e por quê? Porque ele é formado exatamente por um juiz de direito do juízo militar, mais, 4 juízes militares. Fechou? O que ele vai julgar, o Conselho de Justiça? Ele vai julgar os demais crimes. Isso quer dizer que aquilo que o juiz de direito não julga, quem julgará? É o Conselho de Justiça. É bem assim? Não, tem que tomar cuidado. Nenhum desses aqui, terá competência de julgar um crime doloso contra a vida. Ou seja, a competência do tribunal do júri, mesmo que tenha sido cometido na ativa no exercício das atribuições funcionais, desde que praticado contra um civil. Só não esquece isso. Beleza? Então, cuidado, gente. O Conselho de Justiça, ele tem essa competência residual, os demais crimes. Vamos andar. Senão a gente não finaliza. Por fim, os documentos internacionais. Augusto, Declaração Universal. Extenso, a gente falou exaustivamente sobre Declaração Universal. O que eu tenho que tomar muito cuidado com a Declaração Universal agora? Você não vai conseguir fixar agora a Declaração Universal. Você der um branco, você der um pau na hora da prova, como é que eu consigo diferenciar? Essa é a grande preocupação. É isso aqui, Como é que a gente caminha? A gente caminha assim, Declaração Universal, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, e a gente continua caminhando aqui, Constituição da República Federativa do Brasil. A primeira coisa que eu preciso destacar, as datas. Essa aqui, 1948, essa aqui, 1969, e essa aqui, 1988. Então, o que nós percebemos é que uma vai influenciar na outra. Então, a Declaração Universal, ela vai ser a base não só de tantos outros documentos internacionais no sistema internacional de proteção,
mas também no próprio documento brasileiro, ou seja, na Constituição. Então a declaração, ela inspira o Pacto de São José e ela, obviamente, influencia quem? A própria Constituição. Pô, Augusto, eu posso dizer que a Convenção Americana, que o Pacto de São José influencia a Constituição? Claro que sim, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Especialmente sobre que aspectos processuais, especialmente pena de morte. Agora, como é que eu uso isso em prova? É simples. O examinador, ele vai dizer para você, ele vai falar assim, ó, acerca sobre um direito. Que direito? Direito à liberdade. Liberdade, gente, é um termo que tem nos 3 documentos. Como saber se essa liberdade está sendo pedida, está na declaração, na convenção, na Constituição? É simples. Você começa com um critério. Aqui, o que eu quero que vocês entendam? A declaração, gente, o que ela faz é criar um roteiro básico, inicial, de origem, dos direitos mais elementares, direitos mais essenciais, que todo Estado ele deve reconhecer aos seus entes, aos seus cidadãos, aqueles que estão sob a sua jurisdição, mesmo que não sejam seus nacionais. Então, aqui nós vamos ter direitos básicos. Já a Convenção Americana, ela vai dar especialmente ênfase, olha isso, gente, ela vai dar especialmente ênfase nos direitos de primeira geração. E quais são os direitos? Direitos civil e direitos políticos. E aqui na Convenção Americana, se você quiser dar uma lida bem rapidinho assim, ó, leia especialmente os seguintes artigos, são os artigos mais pedidos. Artigo 4º, que fala sobre vida. Artigo 5º, que fala sobre integridade pessoal. Artigo 7º, que fala sobre liberdade pessoal. E artigo 8º, que fala sobre garantias judiciais. Longe de mim está esquecendo do restante, não é isso. São os artigos que mais são pedidos, são os artigos que têm mais presença nas questões de prova. Agora, e quando eu olho para a Constituição? Quando eu olho para a Constituição, o que eu vejo? Eu vejo, de fato, uma lista de direitos amplos, detalhados, e aprimorados. Mas que especialmente são direitos, gente, que vivem, olha isso, ó, uma natureza indivisível. Uma natureza interdisciplinar. Então a Constituição, ela adota uma teoria de indivisibilidade dos direitos. Isso significa o quê? Significa que, ainda que eu fale em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, isso não importa, provavelmente, para a Constituição, porque a Constituição olha e diz, olha, dentro dos direitos e das garantias fundamentais, eu tenho das várias gerações, e o cidadão precisa de todos eles, o ser humano precisa desses direitos, porque qualquer um deles, quando violado, afeta todos os outros. Então ele está falando da interconectividade, a interdependência dos direitos. E aí, parte de um rol, de uma lista de direitos mais robusta, ampla ao cidadão. Bom, gente, chegou nosso tempo. Nós demos, inclusive, uma ultrapassada no nosso tempo, mas chegamos ao fim. No encontro de terça-feira, eu tive a oportunidade de conversar com vocês. Eu, sinceramente, nem quero tocar nas sensibilidades, até porque vocês estão às vésperas de ir para a prova. Então, eu quero lembrar do quão você está preparado, do quão você se dedicou e te fazer apenas uma única sugestão. Eu não quero gastar o seu tempo agora. Eu quero que você, de fato, entenda uma coisa. Nesses instantes que antecede a sua prova, por mais que as suas pernas elas estejam bambas,
Por mais que o seu coração pareça que esteja num taque cardíaco constante, você já percebeu que a aceleração do seu coração, desde de manhã, se não desde o início da semana, tem inclusive mantido de maneira alterada porque está exageradamente acelerado? Porque amanhã é a oportunidade. É a oportunidade de você mudar de vida, de mudar de emprego. É a oportunidade de você, de fato, realizar um sonho de criança. Talvez um sonho, inclusive, familiar. A sua família sonha com essa carreira. Talvez existam pressões, expectativas, mas primeiramente, inclusive, da sua parte. E aí, isso faz com que a gente não consiga olhar para aquela realidade e avaliar ela de maneira correta, de maneira fria, de maneira realista. Muitas vezes, a gente olha para a realidade com um outro olhar. A gente tende a dar um zoom muito maior do que a realidade verdadeiramente é. E aí a gente começa a lidar com monstros, a gente começa a lidar com problemas que na realidade, elas não são tão assim. E eu não estou dizendo que você seja ou não exagerado. Eu quero que você tenha a oportunidade de, nesse instante e até amanhã, olhe para o dia de amanhã e veja ele como realmente ele é. Nem maior e nem menor. O que eu vejo? O que você pode fazer amanhã? O que adianta a sua preocupação nesse instante? O que adianta essa falta de fome? O que adianta essa ansiedade? O que adianta você ficar tão ansioso a ponto de não conseguir dormir no dia de hoje e acordar amanhã todo destruído e não ter condições físicas e mentais de fazer prova? Do que vai adiantar isso? Nada do que você faça hoje muda a realidade de amanhã. Você entende? Porque a sua ansiedade é medo de não conseguir. Por que você tem lidado tanto? Por que você tem dado tanto tempo, tanto crédito, tanto ouvido à possibilidade de não conseguir? E se você conseguir? A gente olha e fala assim, talvez não seja minha vez. E se for a sua vez? E se essa for a sua oportunidade? Você vai jogá-la fora? Porque tem lidado com as expectativas irreais do futuro, ao invés de aproveitar a realidade? Vai amanhã e faz aquilo que é possível você fazer dentro da sua realidade. Uma boa prova. E se eu não? Ou, e se você sim? Por que esse não sempre antecede? Por que esse medo sempre te abraça? Se você optar por permitir que tudo que você tenha feito, por todo sacrifício que você tenha se disposto a pagar, vale a pena demais amanhã. Vai lá e faça uma boa prova. Faça aquilo que você pode fazer. Senta. Se concentra. E se eu esquecer? Não. Tira esse si. E coloca, eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou aplicar todas as coisas que eu aprendi. Todas as técnicas. Todo o conteúdo absorvido. Todas as coisas que eu pude me lembrar. Mas se ainda assim não for possível, você vai continuar. Porque uma das coisas que eu vi na vida de cada um de vocês é o quão resistente vocês são. E pessoas como vocês não existe tão fácil. Eu desejo uma boa prova. Eu não vou dizer sorte, porque primeiro, gente, com todo respeito, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que se você souber lidar com seus sentimentos amanhã e olhar para a realidade, encará-la como verdadeiramente ela é, você vai fazer uma boa prova. Eu acredito, confio e me orgulho muito da vida de cada um de vocês. Portanto, uma boa prova, e eu vou cobrar uma coisa de vocês, me dê notícia. E eu não estou perguntando ou querendo saber se você foi bem sucedido ou não. Eu quero saber sobre você. Fechou? Um beijo afetuoso, respeitoso, um abraço e a gente se fala amanhã, logo após a prova. E vou estar ansioso, esperando por notícias de vocês. Boa prova, gente.